Reenquadrado de Nana, volumes 18 a 21. Pois bem, sejam bem-vindos aqui a mais um Reenquadrado, o último episódio da temporada de Nana. Eu sou o Estranho, estou aqui novamente acompanhado de... Gustavo Bocha, Iso e o Judeu Ateu pro último episódio desse Reenquadrado Estranho, que sempre um sentimento agridoce quando a gente... E, bom, esse em específico. Esse específico, não ajudou muito, não. Que, diferente dos outros... Na verdade, os primeiros Reenquadrados, eles realmente não eram o fim de uma jornada, porque a gente ia até uma parte específica do mangá e parava. A gente repetiu isso algumas vezes, outros a gente leu tudo, então era de fato o fim de uma jornada no último programa, e aqui meio que é os dois. É o fim de uma jornada forçada de uma jornada. Exato, é o fim de uma jornada porque ela tá pausada há muito tempo, não sabemos se um dia volta, e chegamos no ponto em que muitas pessoas estão há muitos anos, que era o objetivo deste Reenquadrado, chegar na onde Nana parou. Perfeito. E se voltar, é por causa da gente. Ah, né? Com certeza. Tô escutando os murmurinhos aí de Nana, mas é engraçado. Não, mentira. Sei lá, teve aquele negócio de fashion design, uma amostra ali. Ah, não, mas isso ela faz sempre. Não vai ser. Não, eu sei. É porque eu fui pesquisar depois, tipo, e aí, tipo, quais são as notícias disso voltar ou não? E, tipo, sei lá, de 3 em 3, de 4 em 4 anos, tem alguma coisa que todo mundo, será que é agora? Tipo, desde 2009 isso. Uhum. E nunca é agora, nunca volta. Então, melhor... Eu acho que voltou Hoseki, voltou Hunter x Hunter, tudo junto. O time tá bom, é pra voltar tudo que tem que voltar esse mês. Não, vamos ver. Tem que voltar X da Clamp também. Esse é um que eu sei que o pessoal tá esperando aí há muitos anos também. Tem que voltar tudo, eles têm que transformar esse no momento mágico do mangá. Mas enfim, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso no final, mas vamos então aqui falar dos últimos 4 volumes encadernados. Ignoraremos por hora os capítulos que não saíram em encadernado, então o final da nossa jornada vai ser o que tá do volume 18 ao volume 21 apenas. A gente pode até citar por cima algumas coisas, mas sem falar da história. Eu acho que a gente não tem que falar nada, porque vira essa experiência metalinguística. Assim como o mangá não terminou, o Reenquadrado nunca terminou de verdade. Ainda faltam esses 4 últimos capítulos que a gente só vai completar se um dia o mangá terminar de fato. Hipoteticamente, se a Nana voltar e lançar exatamente 4 volumes e terminar, a gente está obrigado a cumprir esses 4 volumes em um enquadrado? Eu acho válido. Sim, é a primeira vez que a gente vai fazer um deluxe, um extended. É um DLC. DLC, né? Da temporada de Nana. Bom, vamos lá, porque é difícil a gente não falar de um grande acontecimento, mas eu acho que a bem da verdade é que tem 2 grandes acontecimentos aqui e muitas coisas que permeiam eles. Mas fala aí, Judeu, o que você ia falar. Não, a gente vai comentar de 4 volumes e o último volume faz parecer tão inconsequente a gente comentar dos outros 3, sabe? Tipo, parece tão fútil a gente comentar de tudo que acontece antes da morte do rei. É muito absurdo, quase. Sim, eu acho que a gente pode então falar do... Eu acho que teve 2 grandes acontecimentos, né? Que é o que começa mais ou menos esse primeiro volume. Tem aquela parte do futuro que é só teasing da autora, mas eventualmente o Shin é preso e isso resulta em uma reação em cadeia que eventualmente vai resultar na morte do rei, essa reação em cadeia, talvez. Louco. Então vamos começar com essa parte desse downfall aí do Shin, que isso vai resultar em muitas coisas de cara, né? Vai ter já a briga da Nana Kuren, quando ela tenta convidar ele pra entrar na banda, e aí eles falam pela última vez, brigando. A banda decide pausar, a Nana decide seguir carreira solo, isso empurra a Areira pro colo do Takumi. Tem muitas coisas que acontecem aí. Judeu, desses assuntos, qual que você quer falar primeiro sobre a prisão do Shin? Ou até sobre a prisão do Shin também. A prisão do Shin é a coisa que mais me interessou em tudo que acontece antes da morte do rei, até como, sei lá, não tão
tão conectado com isso, porque que pesar, que dó, que carinho, que empatia eu crio pelo personagem do Shin em tudo que acontece. Não tem mais nada, é a Reira que tinha que estar presa, não ele. Então começa aí. Pra começar. Começa aí. Boa parte ali devia estar preso de uma forma ou de outra pela justiça japonesa. É o que menos cometeu crimes ali, verdade é essa. Mas, quando ele foi preso, eles falam, a gente meio que fez vista grossa, né? Que ele usava muitos produtos químicos para um menor de idade. A ProErd tá forte nesses volumes, inclusive, né? Tem muita coisa envolvendo drogas. Acho que a gente não comentou tanto do Shin e aquele irmão dele, no último episódio também. É tão pesaroso tudo que acontece com ele. E ver ele tendo o apoio dos amigos na volta, sabe? Quando ele sai e tem esse momento de ficar trancado e eles tiram ele de lá. Eu achei muito emocionante todo esse arco que acabou resultando dele como uma pessoa mais forte, sabe? Eu achei muito bom. E bom, é isso mesmo, o Shin, ele é meio... O que aconteceu nos volumes que a gente leu até aqui era que ele era essa criança meio perdida, sem nada, e aí ele foi se vinculando a Layla, até que falaram que não era mais, né? Takumi, né? Falou que não era mais. E o que isso resultou é que ele não tinha nada. E aí a gente viu que realmente ele não tinha nada. Com esse irmão que você mostrou, justamente, que o irmão falou até que nem japonês ele sabia falar. E ele não tinha pra onde voltar, não tinha casa. E ele voltou pra cafetina dele. Pra prostituição, A mulher que colocou tudo que tinha de ruim na vida dele foi ela quem colocou. Ele se bem claro, ensinou a beber, ensinou a fumar. Colocou ele na prostituição e eventualmente foi presa por conta disso. Só pra saber se eu entendi direito o que o senhor falou. Então podemos falar que é tudo culpa do Takumi? Não. Parcialmente. Não. E a Reira também, né? Tipo, não falta culpa pra jogar nesse mangá, a não. imaturidade emocional de muitas pessoas, incluindo do Shin, que é um adolescente, então a gente entende. A Layla deveria ser um pouco mais, né? Um pouco mais velha, mas aí ela não tem uma maturidade porque o Takumi protege ela, então o Takumi também é culpado. Porque a verdade é essa, no final dos contos, todos os personagens, tirando o Yasu nesse mangá, são... E a Miu, são todos tão... tirando o casal perfeito, todos nesse mangá, eles são, no final das contas, tipo, narcisistas e sacanas. E imaturos pra caralho. Incluindo o próprio Shin, né? Mas como o Shin é literalmente uma criança ali, adolescente, eu no final das contas acabo criando muito mais simpatia com ele do que quase qualquer outro personagem. Mas eu acho que o que o Sonny falou é válido, que metade das instabilidades da Reira são indiretamente culpa do Takumi. Do que é culpa da instabilidade emocional dela. Eu quero agora, nesse último programa, fazer uma defesa do Takumi. Takumi did nothing wrong. Não, calma. não tem uma palavra muito forte. Calma lá. Tá bom, tô exagerando um pouco. Mas há uma certa defesa a se fazer aí do Takumi, pra mim, nesse programa. Que o Takumi, ele só queria proteger todo mundo do que aconteceu. O Takumi sabia o tempo todo que ia dar merda. Ele queria proteger por motivos narcisistas também, né? Ele queria manter o que ele falava, né? Eu quero manter o meu castelo aqui, né? Não quero que desmorone o castelo. Mas eu entendo que o Bocha comentou, porque no episódio anterior a gente falou, né? Que no episódio retrasado, na verdade. 2 atrás a gente tava metendo já o pau no paparazzi, né? E aí no anterior a gente falou, não, calma aí, o Takumi, tudo que ele fazia era por causa, mas os paparazzis, e ele se provou correto. E agora, nesse último volume, 5 vezes Takumi tava certo sobre os paparazzi. Então, esse é um ponto do Bocha que realmente... O paparazzi é explicitamente muito pior que o Takumi. Muito pior. Sim. Mas o Takumi vai ter seu... Vamos falar mal dele em algum momento, porque tem coisa pra falar também. Eu vou falar mal dele bastante, mas... Claro, né? Claro. Até porque... de conclusão. A gente vai humanizar um pouco o Takumi quando a gente olhar pra trás a jornada inteira. É porque justamente essa prisão do Shin, inclusive, resulta numa corrente de acontecimentos que é o Takumi ficando com a Reira,
Porque ele... E aí o Ren mata a charada, né? Que ele fez isso pra manter o castelo dele. É isso. Ele não fez porque ele se importa com ela. Sim. Fez também, mas é porque ele queria a estabilidade dela. E ele percebeu que naquele momento a única coisa que ia conseguir era dar uma chave ali nela, né? Inclusive, veio um flashback dos dois que fala que se o Takumi tivesse feito isso quando ele tinha 15 anos, muita coisa não tinha acontecido. Que era uma solução que ele adiou pra caralho até ser inadiável. Só ficar com a areia. Se a gente tá no assunto do Takumi especificamente, é um tiquinho gratificante no flash forward, né? Nessa visão do futuro que a gente tem. E que ele entende. Eu tô pagando os pecados de eu ter sacrificado tudo pelo trabalho, sabe? Ele tem uma péssima relação com a esposa, à beira do divórcio, o filho que fica com ele odeia ele, basicamente, sabe? A outra filha mal fala com ele também. Ele fez esse acordo mental, não, foda-se a família, eu quero trabalho, né? E parece que no futuro pagando um pouco o preço de ter feito a escolha. Sim, de certa forma é isso. Mas não tá sofrendo o suficiente, mas tá... Não, é claro. Até porque a Trap Nest acabou aí. Tudo desmoronou por N motivos aí. A Trap Nest acabou, fudeu o Takumi, não compensa o motivo o que destruiu a Trap Nest de verdade. Não é uma troca justa. É um pouco poético, tristemente, isso, né? Que você tem razão, Bocha, que tipo, daria pra justificar esse personagem que tudo que a gente odeia nele foi pra proteger as pessoas do paparazzi e tal. Mas, olha, não deu certo no final das contas, né? Tipo, ele fez tudo, ele era o gênio manipulista, ele era o cara frio, ele sabia, e no final das contas estava além dele mesmo assim, né? Então, olhando o resultado final, pra que serviu todo ser uma pessoa tão horrível, né? Aí é um questionamento. Era uma pessoa horrível desde que ele era jovem. A gente viu o flashback dele. E muito das coisas que resultaram justamente são efeitos de corrente ali, uma reação em cadeia que nasce do controle dele, né? Tipo, toda essa instabilidade do Shin com a Rayla é causado por ele. Não dá pra culpar o que acontece com o Ren, porque isso aí é mais culpa de outras coisas. Mas também não ajudou tanto, então é complicado. Mas eu queria comentar que pelo menos ele tem, o Takumi, ele tem um ponto ali quando ele tá nesse ir e voltar com a Rayla, que ele fala sobre o sentimento da pessoa se afeccionar ao captor dela, né? Uma coisa meio uma síndrome de Estocolmo ali. E aí isso respinga tanto na Yuri, que tem isso no trabalho dela, que ela é presa, como, de certa forma, com a Nana, com as duas Nanas que estão ali presas, e com a própria Rayla, que tá ali também com o Takumi. Que é meio que no final, eu acho que ele resumiu o mangá ali. É isso. São pessoas presas nos seus captores. É isso. Muitas vezes esses captores são o amor. Exato, porque captores, né, tem um quê negativo, né, mas parece que é um bom resumo do mangá, você falou que tá, tipo, tá todo mundo preso com aquilo que eles amam, né, e amar aquilo com que você tá preso pode ser, aquilo que você ama pode ser bom ou ruim, né, esse é o ponto, parece, né, mas amar é uma prisão, meu amigo. Olha aí. É isso que o mangá ensinou pra gente. Mas na prisão do Shin, o que acontece é que a banda decide pausar as atividades, né? Porque, enfim... O cara foi preso, né? O cara foi preso, foda. E aí lança a Nana numa carreira solo. Mas a Nana tem tentado não pausar, foi o que fez ela brigar com o Ren. A briga que nunca foi desfeita. Exato. Que é ela tentar... Que é uma das mostras daquela possessividade que a Nana tem, que a gente já viu várias vezes no mangá, que ela tem com a outra Nana, ela tem com o Ren, e tem com os amigos, e tem com a banda dela, nesse caso, que era de tipo, ok, eu vou jogar fora esse moleque que foi preso, porque ele não vai foder minha carreira. Ela não pensou isso ativamente, mas ela meio que agiu instintivamente pra resolver isso, né? E isso resultou na briga, que o Ren tava certo nessa briga, no final das contas. Nessa ele não tava errado. Foi muita mancada, ela ao menos ter sugerido, sabe? Tipo, ter convidado diretamente assim é desagradável. Foi desagradável. Mas eu gostei, uma última coisa, né, antes da gente passar pro grande arco que a gente quer falar, porque ele
ele carrega tudo, né? Uhum. Eu gostei da reação da banda, o Yasu, principalmente ali, sobre esse acolhimento que eles têm com o Shin por ele ter sido preso, porque eu sinto que até vai ter um espelho disso mais pra frente com o Ren, mas ele foi preso e aí eles, ok, ele é o culpado, ponto, não tem o que fazer, tudo isso que aconteceu é culpa dele, a gente não vai expulsar ele da banda, ele não é substituível, ele é nosso amigo, a gente se importa, mas ele vai ter que trabalhar pra pagar todo o prejuízo que ele deu. Então, tipo, é uma reação de empatia sem passar a mão na cabeça, sabe? Eu achei muito, muito maduro essa postura. Foi muito legal nessa parte, Yasu muito incrível, toda a surgiu mostrando só como Yasu é da hora. Claro. Yasu, pai perfeito. Foi lá, chutou a porta, deu a bronca nele ali, mas saiu e acolheu, né? Assim que o menino deu a cara pro mundo, ele acolheu a criança ali. Sim. O que vai evoluir em breve, né, pro arco logo em seguida, para esse grande arco que eu acho que é toda meio que a queda do Ren ali, né, que é ele parando com as drogas, tem a abstinência, com a abstinência ele sente que não quer mais tocar na banda, com isso resulta em algumas coisas que vai resultar nele morrendo. E quando ele tem essa abstinência, justamente o Takumi não tem a mesma reação do Yasu, por exemplo. A dele não vem fuder minha banda não. Ele não fala isso ativamente, mas ele fala, você vai lá, você vai entrar num rehab, a gente vai dar uma desculpinha e você volta aqui. Porque você não vai me fuder. Ele vai lá e dá um socão no cara que tava fornecendo as drogas pra ele. Né? Um pouquinho de compreensão. Mas acho que a gente pode falar um pouco dessa construção da abstinência, da queda do Ren ali, uma coisa bem quase Sid Vicious ali. Isa, o que você achou dessa passagem pré-morte dele, né? Que vai culminar na morte dele? Eu fiz pouco segredo nos outros programas que a Nana Odonto é a personagem que eu mais me conecto. E eu notei que o Ren tava começando um arco muito grande nessa fase de amizade com essa Nana. Sim. E isso tava Pois colocando ele numa luz positiva bem legal comigo, que eu não tava achando que era uma red flag. Olhando pra trás, damn. Ganhei esse destaque agora. Eu gosto dessa parte do Ren, eu gosto de ver deu uma nova faceta pro Ren. Afastar ele do núcleo que ele tava sempre, porque ele tava brigado com a Nana, porque tava na rehab e tudo mais, colocou ele em outros contextos que eu gostei mais de ver ele, que era pra dar uma fase final pra ele antes dele morrer. Que eu agora adoro que foi ele que escolheu o nome do bebê e acertou meio que de cara. Assim. Dos 2 bebês, o segundo indiretamente. O primeiro indiretamente, né? Porque essa é a jogada do mangá, né? O menino é mais velho. Em algum momento a Satsuki fala, meu irmão mais velho do Ren. Então no final o primeiro nasceu o Ren. O que inclusive, não sei se vocês tiveram essa sensação depois, quando vocês viram o que aconteceu. Mas o mangá, ele fez isso, a autora colocou essa coisa do futuro, e as pessoas falando de maneira vaga sobre um Ren no futuro, pra depois mostrar que é uma criança. Foi um bait and switch dela aí, né? Foi. Ela fez de sacanagem. Mas tem uma hora que é muito sacana, que tipo, a Areia tá falando com o Ren e não tem ninguém sentado. Nessas eu já poderia ter. Aí já tava começando a subir a dead flag dele. Sim. Eu demorei pra morder a dead flag, eu fui ingênuo, eu achei que... Quando apareceu o menino chamado Ren, mas não vai confundir ter o Ren e o Ren? E mais que isso, eu pensei, putz, eu nem achei que o Takumi gostava tanto do amigo pra dar o nome dele pro filho. Obviamente é uma homenagem posta. Esse bait and switch aí, essa brincadeira com o filho se chamar Ren, olhando em retrospecto agora, tem uma cena específica que é provavelmente a cena mais filha da puta do Takumi no mangá inteiro, que é a Nana com ele no telefone e ela fala, e o Ren? E aí ele fala, não se preocupa com ele agora, nem precisa nem falar com ele. E aí desliga. Porque, né, você acha, não, ela quer falar com o rei. Não, o filho da puta tava falando isso pra ela, do filho dela. O cara fala, não se preocupa, não fala com ele. E aí desliga. O quê? É o filho dela? O que você tá falando? A Red Flag foi me assustar de verdade, porque eu fui muito inocente, quando ele já no carro tem o flashback dele falando pra Nana, eu não vou morrer antes do filho nascer. Eu não preciso lembrar disso agora. ali me bateu com
Acumulado, tudo que não bateu de uma vez. Isso vai acontecer. Vai tomar no cu. Falando em Death Flag, alguém aqui em algum momento falou, eu não lembro qual episódio, mas alguém aqui falou, será que alguém vai morrer num acidente de carro no final desse mangá? Eu falei isso. Você queria do Takumi. Várias vezes, sempre desejando o Takumi. Eu quero aproveitar esse momento e comentar que o Luke soltou Estou aqui ouvindo o podcast e o Is me fala, estou torcendo pra esse ser o tipo de história que alguém é atropelado do nada. E aí ele me pergunta, como você aguentou uma coisa dessa? Ninguém foi atropelado. Não foi um atropelamento. Como é que eu posso Mas eu quero aproveitar pra falar que quando ele respira fundo e ele fala pra Nana, o Ren teve um acidente, mas ele vai ficar bem, ele vai sair dessa? Ok. Confirmado que ele não tá morto. 2 páginas depois ele confirma que ele tá morto. Tá, por que eu tô confirmando isso comigo? Essa não foi com a Nana, essa não foi com a outra, não foi com a Nana, essa foi comigo. Ele me sacaneou agora. Filha da puta. Verdade. Eu tava querendo notícias. Ele me falou que o Rei tava bem, mas por que ele me deu essa mentira? Porque ela tá Takumi. Filho arrombado. Eu quero falar da parte da morte, mas eu quero falar mais um pouquinho do que leva, né? Porque eu gosto como... No final, é uma história sobre rock nos anos 90, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. E meio que essa era a realidade do rock, né? Por muito tempo, né? O uso de drogas era bem constante em todo mundo. E aqui, em Nana, até que meio que o mangá aguentou muito tempo sem abordar diretamente isso, né? Tava ali meio que na surdina, a gente sabia já que o Ren usava coisas pesadas, porque já mostrou, e aí agora a gente meio que só viu a consequência. Eu acho interessante que é meio que uma coisa... Uma representação de como é um fã acompanhando, sabendo que Você pensa, essa galera deve se drogar, né? Mas você não sabe. E aí, eventualmente, você ouve que alguém teve uma overdose, alguma coisa do tipo, aí você, caraca, realmente ele se drogava. É isso que o mangá representa pra gente, né? Tipo, eles estavam ali de uma hora pra outra, e isso foi o que resultou no final daquele personagem, né? Ele acaba ali por conta disso. Não sei se por conta disso, na verdade, a minha interpretação desse final é outra, porque pra mim, sem falar da morte específica... Suicídio? Bom, a gente pode falar isso, mas eu acho até a parte do rehab e ele, pra mim, deu a entender no mangá que ele... não existe isso, mas que ele se curou das drogas, sabe? O mangá tava fechando esse arco dele pra ele poder morrer, essencialmente, sabe? Quando ele tava dirigindo o carro, pra mim ele tava um ser humano mais completo, sabe? Pronto pra encarar os problemas que estavam na frente dele. E aí aconteceu essa tragédia horrível. Mas ele tinha usado droga antes. Ele tinha usado droga na cena do banheiro, que ele entra e a Rayla reclama, tipo, e aí logo em seguida ele sai pra ir encontrar a Nana. Eu entendi que ele não usou naquela hora. Não, ele usou. Mostrou ele abaixando e cheirando. Bom, então eu ele não tava indo encontrar a Areira? Então, ele ia ver a Nana, mas antes ele ia passar a ver a Areira. Sim. O que, inclusive, o Takumi fala, não deixa ninguém saber. Ou foi o Takumi ou foi o Nobu, não lembro. Alguém. De qualquer jeito, eu não vi a droga necessariamente como a culpada desse acidente. Pra mim era os paparazzi mesmo. É que ele teve uma alucinação ali, né? Que ele viu a Nana pela quadrinização. Parece que ele, ali naquele galpão que eles moravam, né? Ele vê uma sombra, ele acha que é a Nana, e depois no quadrinho seguinte mostra que era um gato, mas aí ele já bateu no muro. Então tem um rolê de alucinação, possivelmente por conta de ainda algum efeito da droga. Parece que passou um tempo grande até da hora que ele tinha usado até a hora que ele dirigiu, mas... No recap, no começo do volume final, tava lá, no volume anterior, enquanto o Ren é perseguido por paparazzis, ele entra em pânico e dirige feito um louco. E 3 pontinhos. Então, teve isso também. Foi uma mistura, eu acho, de paparazzi, de uma possível interessante depressão. Essa análise. Eu realmente, eu tava botando 100% a culpa nos paparazzi. E se a gente for colocar a culpa em fatores variados, ele tava dirigindo a neve, não é o melhor clima do mundo pra você fazer qualquer coisa louca. Não, Também. Então, eu acho que a morte dele tem fatores o suficiente pra gente cogitar que a culpa foi de tudo. A culpa foi da pressão da vida dele de forma geral. Seja da pressão do relacionamento com a Nana, seja da pressão das drogas, ou seja, os paparazzis também. E só também a tragédia horrível da aleatoriedade da morte, sabe?
foi só... Aconteceu ali, sabe? Poderia não ter acontecido mesmo. E aconteceu. Tipo, a pessoa morreu de uma hora pra outra. Acontece assim mesmo, né? É até bizarro a gente tentar... A gente tenta encontrar as justificativas narrativas pra isso, porque a gente tá lendo uma história, né? Mas é só aleatório mesmo também. E quando eu olho agora pra meio que todas as situações que levaram pra isso, tipo, eu não vejo... Não tem nenhum karma tipo, na morte dele, sabe? Não tem nenhum... Tipo, não parece que levou a lugar... Tipo, a nenhuma mensagem, a nada, sabe? Foi só uma tragédia uma sem significado nenhum. E eu quero comentar então, agora que a gente passou por isso, sobre essa questão da morte, e eu quero comentar que eu acho que a gente já viu, todo mundo que leu muitos mangás já viu N histórias que tem uma mortes significativas, como é o caso do Ren, mas eu queria ver se vocês têm essa mesma impressão, que eu acho que é a melhor história que lida com a morte, tipo, logo em seguida, tipo, do que acontece quando a pessoa morre ali na hora. E aí tudo que acontece naqueles um dia depois, assim, sabe? Que foi o último volume, foi basicamente isso, né? Foi lidando da forma, não sei quem aqui já passou com alguma morte na família, imagino que em algum nível, ou morte de conhecido, próximo. Mas sabe que é tipo, é um dia que tudo vira uma zona, de uma hora pra outra. Tipo, a vida vira um caos. E é o que acontece nesse volume, né? Não, eu concordo plenamente. Eu só tenho, sei lá, de parentes antigos, mas até isso é bem, tipo, do nada. Alguém te liga uma hora, a X pessoa morreu, vai acontecer o velório, e, tipo, é tudo uma coisa seguida da outra. Tipo, vira um caos mesmo, você tem completa razão. Tem que encontrar não sei quem, que é algum parente mais próximo, você tem que ir lá cuidar, outra pessoa vai pra lá, aí tem que ficar esperando o dia seguinte, porque tem coisa pra resolver, e aí a merda, porque você não tem o que fazer até o dia seguinte, e tipo, o mangá representou isso muito bem, né? E uma questão específica que é a maior tensão até acontecer e que tipo, carrega demais esse sentimento de caos e tragédia é o negócio de alguém vai ter que falar pra Nana isso. Isso é, tipo, você tem uma mão agarrando o seu coração, sabe? Até isso acontecer. Você tá com a garganta enlatada de tudo que eu me senti horrível, sabe? Quem vai falar pra Nana isso é a coisa mais forte que eu já li no mangá, uma das. É terrível. Eu gosto que mostrou uma fragilidade do Yasuo que eu não estava acostumado, porque o Yasuo ele foi consistentemente perfeito. E aí ele chega, não, eu vou falar com a Nana. E quando ele chega, ele tá quebrado emocionalmente. Mal saber como formular a frase. E eu não lembro quem que vira pra outra Nana, pouco esse funeral, e fala: você precisa falar com a Nana, porque o Yasuo não consegue ser o apoio que ela precisa agora. O Yasuo precisa do apoio dele. Que fala. Eu acho que é o Nobu. Mas é isso, é que tá todo mundo abalado emocionalmente, ninguém tá no seu 100%, mas as pessoas assim precisam ajudar umas às outras. É bem pesado mesmo essa cena que o Judeu comentou. Aí, dando ao Bocha o que é de Bocha, Takumi foi semi-responsável nesse processo todo. Pelo menos na parte, né, de ir lá, de identificar, de tomar responsabilidade, de coordenar. Responsável ele é, porque ele é frio. Quando você é frio, então. É fácil você ser. Até tem aquela cena que ele tá falando com todo mundo no funeral, fazendo tudo rolar direitinho, e na hora fala, ele tá trabalhando. Esse funeral pra ele é trabalho. Exato. Ele é bom nessas coisas porque ele não é um ser humano. Isso é. Sim. Mas tem uma parte, bem no finalzinho desses volumes, que é quando ele tá conversando com o Yasuo, e ele tá meio que, foda, né, isso que o Ren fez, e que merda, né, será que aconteceu tal coisa, não sei o quê, e o Yasuo fala, isso não importa, cara. Ele, não, mas por quê? Porque ele tá morto. Sabe, tipo, até na morte o Takumi tava preocupado com as impressões, com as aparências, com o que significava, que papel ele tinha que cumprir, tava muito preocupado com tudo, assim, né? É um escroto até nesse momento, mas acontece. No final... Essa passagem final desse último volume, que encerra o processo, qual que é a sua cena
preferida, Bocha? Qual dessas cenas que é o que te marca quando você lembra de Nana, agora ainda mais relendo, de ser que já tinha lido antes? Do acidente, é claro. O acidente em si? Toda a cena do acidente fica na minha cabeça, assim, porque é muito visual, muito filmático. Filmesco. O negócio colado na parede e os paparazzi fugindo, os filhas da puta. Fugindo. Nossa. Abaixa a imprensa. Só pro outro paparazzi vir encontrar o corpo ainda. Parece da hora. Esse é da hora. Achei. Toda a construção do carro dos paparazzi a gente vendo no retrovisor do Ren foi muito boa. Exato, tem. Grande suspense ali. Eu achei pesadíssimo a cena em que eles têm que reconhecer o corpo. Sim. Nossa, sim, velho. Isso é outra coisa do pós-morte que é complicado. E alguém tem que ir lá. Alguém vai ter que olhar. E é foda. Principalmente num caso como é o caso dele, né? Que foi um acidente que, enfim, resultou em vários... Pelo que... A descrição que eles falam, né? Que o colar virou parte do pescoço dele. Tipo, não consigo nem imaginar como tava a aparência dele. Mas a mão tava intacta. Esse detalhezinho, né? Esse é o detalhezinho que dói. Aproveitando em partes pesadas, e que eu tava falando mal do paparazzi agora há pouco, os paparazzis no funeral eu achei pesado. Eu não lembro dessa cena dele. Quando elas estão chegando, né? A Nanodonta, ela pistola, ela fala: eu respondo todas as suas perguntas se nenhum de vocês chegar perto da Nana. Não sabemos se isso funcionou. Que é isso. Tem gente de luto ali, tem gente chorando e... Não. Alguém querendo tirar furo de tabloide, vai se fuder. Sim. Tem uma cena que eu adoro, que é o fotógrafo lá tentando fotografar alguma coisa, e aí a Hatch faz uma cara brava, maravilhosa pro arrombado. Ele dá um zoom na janela, né? E aí ele desiste. E é o paparazzi que depois vai entregar as fotos da Nana em Nova York. Em Nova York não, né? Em Londres. Em Londres, né? Eu acho que agora é a hora que a gente vai começar. Porque assim, né? O mangá acabou. Para todos os efeitos, a gente começa. Estou com closure, eu não sinto que eu cheguei numa conclusão da narrativa. A gente tem essa impressão que, eventualmente, por conta dessa morte do Ren, a Nana vai desaparecer e reaparecer desses anos depois, né? Vocês acham que... Sinceramente, é difícil dizer o que vai ter depois disso. Então, eu não queria falar muito com spoiler pra não estragar quem não leu os 4 capítulos. Mas eu digo que eu terminei os 4 volumes pensando, ok, isso vai se resultar na Nana ir embora. Mas os capítulos seguintes meio que estão construindo pra que não foi tão simples assim, tipo, não foi imediato. Esses capítulos, mas eu não conto a bola de que a Nana Rock pode estar sempre mentindo pra você. Sim, ela pode estar guardando uma dor e eventualmente... Porque ela sente porque ela tem denial, ela nega a dor dela. Eu achei esse final bem conclusivo pra mim, na verdade. Pra mim, literalmente, faltou um capítulo, que é eles indo até o bar que ela canta, uma página dela olhando pro leitor e fecha o mangá. Pra mim é isso. Porque, tipo, eles construíram muito pra eles irem até o bar onde ela canta sem mostrar isso. Sem mostrar eles indo até lá. Realmente, isso pra mim em específico, tipo, toda a cena que eles estavam agora no futuro era sobre, não, a gente vai lá, estamos tudo organizando pra gente ir lá, vamos lá. E aí, tipo, nunca aconteceu essa cena em específica. Essa é a única coisa que eu achei faltoso mesmo. Porque de resto, eu estaria 100% satisfeito, deixa a interpretação do leitor. Sabe? Eu leio esse final e eu penso, ok, tipo, a Nana ficou completamente devastada com isso, teve até que mudar de país, mas ela soube se recompor no final das contas, sabe? Você imaginaria, tipo, lendo esse mangá, você imaginaria que ela cometeria suicídio depois disso acontecer, né? Mas ela diz que ela não consegue, né? Nos recordatórios de alguns capítulos, ela diz que o objetivo era se jogar no mar também, e ela nunca fez isso. Exato. Você concorda com o Judeu, Bocha? Você acha que o mangá é semi-conclusivo? Sim. Eu acho que eu já tinha essa opinião antes, eu até acho que eu já tinha comentado, mas pra mim é um mangá que tecnicamente ele é concluído, assim. Quer dizer, nos volumes, eu não li, eu não sabia desses capítulos posteriores, eu não sei o que ele vai fazer, mas... já teve até o epílogo. Mostrou os filhos, mostrou todo mundo adulto. Já teve. Tá tendo o epílogo. O epílogo é uma trama paralela que sempre volta. Então o epílogo não tá concluído ainda. Eu sinto que
se a autora quisesse, ela conseguia fechar em um volume, Sim. 2 ali, se precisar de muita coisa, muito detalhe que ela quer fechar. Dá pra ela encaminhar bem essa história, sabe, pra fechar. E aí eu queria ver justamente a perspectiva de vocês. Vocês acham que, pelo histórico que a gente viu, ela teve uma doença, ela até fala nos extras, né, dos volumes, ela teve uma doença próxima aí de onde parou a história. Ela foi hospitalizada, ficou um tempo fora, voltou e desenhou esses capítulos pesados e pausou o mangá. E não voltou desde então. Aparentemente ela ela publicou capítulos de outra história, de outro mangá aí, um extra X, ela publicou algumas coisas lá em 2013, 2014, mas não publicou Nana. Vocês sentem que ela não consegue voltar pra história? Qual que é a teoria de vocês pra isso? Vocês acham que... Essa é a teoria que existe há 10 anos. Que ela não consegue. Inclusive, muita gente achava que ela não conseguia voltar, que a doença era depressão por causa do mangá, etc e tal. Teorias. Então eu escuto muita coisa há 10 anos. Hoje em dia eu não sei dizer o que. Será que ela não consegue encarar essa história depois de ela ter feito essas cenas pesadas que ela teve que desenhar? Sim, é uma das possibilidades. Sei lá, eu particularmente não gosto de ficar teorizando muito na perspectiva mental do autor, pelo menos nesse aspecto. Eu não sou muito fã. Só daria pra entender se não consigo continuar com essa história, que ela é muito depressiva, consigo imaginar esse tipo de coisa. Dito isso, 2009 foi quando parou. E são o que agora? 13 anos. 13, não é tanto tempo assim, na real, né? Tipo, não é, na verdade que não deve é. ser muito tempo. Oi? 13 anos é muito tempo. É, tipo... pense em cinema. Tipo, quanto tempo demora de um filme até a sequência dele? Tem filmes que demoram... Tipo, Avatar não saiu ainda. Avatar? A maioria não demora 13 anos. Alguns, tem pausas enormes. Que demora, fazem um big deal sobre isso. Quando o Avatar sair, vão falar, depois de 10 anos de pausa, enfim, sai a sequência. A imprensa vai tratar nesses termos. Pô, é fácil eu falar que eu não tô há 13 anos esperando, né? Você tá agora há 5 dias esperando a continuação. Mas eu comecei essa discussão menos pra gente saber, tipo, o que será que a autora está pensando? Mas mais para ter uma perspectiva sobre... Se na nossa impressão a autora não consegue voltar pra essa história por algum motivo... de motivação, psicológico, etc. Meio que essa história tá fechada, então. Então é isso, tipo, ela não vai voltar. Se era alguma coisa de saúde, de agora esperar um momento ideal, alguma coisa, eventualmente a gente pode considerar que vai voltar e vai concluir essa história de algum jeito. Mas na perspectiva dela não voltar, né, por conta disso, se a gente tá satisfeito com isso ou não, até aqui. O Judeu comentou que acha que tá semi-conclusivo. Bocha também. Você, Iso, concorda que tá semi-conclusivo? Não, acho que está interrompido. Tão interrompido quanto o arco de personagem do Rei. Sim. Tem coisas que estavam pra acontecer que agora não vão e isso é o que a gente tem. É isso que a gente tem pra hoje. Mas eu sinto, eu concordo com você, só fazendo minha participação disso, eu concordo com o Iso que tem coisa interrompida, mas eu sinto que o que não tá concluído na história agora, tipo, no momento em que ela parou, meio que é a história da Nana Rock. Por que ela some e aí como eles resgatam ela. Porque todo o resto, tipo, Nobuta Kayuri ainda. E aí, anos depois, no futuro, ele e a Nana ainda tem esse, tipo... né? A gente podia ter ficado junto, mas não ficou, né? Que coisa. Mas tá concluído. A Nana, com o Takumi, passou 8, 9 anos, sei lá quantos passou aí nesse time skip. Tá concluído também. Ela eventualmente vai se divorciar. Porque ela tá há anos esperando a outra Nana voltar. Exato. O Yasu tá cuidando da criança. Tipo, tá todo mundo meio direcionado, sabe? Tipo, naquele futuro que a autora foi plantando. Então acho que tem pouca coisa pra fechar. É que eu acho que aquele futuro não é o epílogo, é o final. No sentido de que... Na minha imaginação do que seria o mangá concluído, eu acho que o último capítulo amarraria a história nas ações do futuro. Que amarraria o final mesmo. Como se fosse um time skip que a gente vê fagulhas em paralelo, sem pausar a história na timeline principal, mas como se fosse um time skip, como se fosse... Então, acho que mais só saber que tá todo mundo bem é ver o que eles vão fazer, como eles vão se encontrar e
que eu presumo que seria o reencontro das duas nanas. Tá faltando, é isso que eu falei, tá faltando a página final deles vendo ela no bar cantando. Tá faltando esse último capítulo. Tá faltando elas se reencontrando e elas se beijando porque elas percebem que elas são um casal. É que assim, eu não sei também, né, se eu tô com aquela mentalidade de que eu já fui esperançoso 10 anos atrás e eu simplesmente aceitei. Bocha, você tem essa esperança, tem essa estrutura de anos nessa espera que a gente não tem. Desculpa a frieza, Bocha, que tem coisas que são final porque elas precisam ser. Tudo eu sei, eu aceitei isso. Mas a verdade é que a história termina na fanfic, cada um vai fazer a própria agora. É curioso, eu vou fazer uma comparação que eu pensei agora, talvez é um pouco sem tato, mas acho que eu tô meio que na vibe de dar uma conclusão um pouquinho mais fechada pra esse mangá, porque acabou de acontecer comigo com Berserk, inclusive pela morte surpreendente, né, pela morte inesperada do autor jovem, e deixou o mangá em aberto e eu meio que me senti obrigado como leitor, sabe, dar uma conclusão pra isso. Eu encontrei a poesia da obra terminar naquele momento, sabe? E Nana, porque a gente sabe que a autora ainda tá viva, é mais difícil fazer isso no final das contas, né? É que nem o Ren tá morto na história, né? Então, tipo, acabou o arco dele, não tem mais nada, não tem pra onde ir. Mas a Nana adulta, ainda morando na casa ali, pra caso a Nana apareça, porque ela tá viva ainda, né? Tipo, é a gente lendo o mangá de Nana, né? É a gente, bom, mas vai que volta, né? Tipo, vai que... Dito isso, vai ter alguma coisa, né, em julho, da Easal, uma exibição dela, que envolve Nana no meio. Eita, nós, é o ao quadrado, trazendo os Zeitgeist aí, de volta. Então... Mas é uma possibilidade. Eu não quero... Eu fiquei zoando bastante sobre, tipo, agora vai voltar, né? Porque agora que a gente falou, a gente vai causar isso. E, tipo, é meio que uma esperança que eu gostaria de ver mais dessa história, porque... e aí eu já vou puxar isso pra gente falar sobre, pra encerrar esse podcast e temporada, que eu acho o Nana um mangá muito bom. E, tipo, eu gostei muito dessa jornada daqui. É uma boa história, são excelentes personagens, eu adoro acompanhar eles, eu adoro a construção que ela faz, a escrita que ela une esses personagens e como ela vai amarrando os destinos deles e entrelaçando pra caminhar em direção a alguma coisa. E eu gostaria de ver isso se fechando. Eu acho que a história, ela merece, porque ela é uma história boa o suficiente pra, tipo, todo mundo precisar ver ela completa. E eu sinto que ela tá quase completa. Ela tá perto, mas ela não tá completa ainda. E eu queria ver isso. Então eu meio que brinco que ela vai voltar e eu quero torcer pra ela voltar justamente porque eu quero que esse mangá muito bom termine bem. Termine de fato, né? Na verdade, não é nem termine bem, pode até terminar mal, mas que termine. E aí ele feche ele, a gente possa olhar pra ele como um todo. Hoje a gente consegue olhar mais ou menos pra ele como um todo. Mas fica essa suspensão no ar de o que vem depois. Vem algo depois? Eu acho que não é legal pro mangá ter essa suspensão. Seria legal ter uma conclusão. Justo. Eu concordo e é até curioso pra mim que no final das... Tipo, Nana é muito bom e possivelmente esse último volume foi o melhor do mangá inteiro, sabe? Tudo culminou aqui, foi tão forte, eu nunca me senti tão emocionalmente, não nunca, mas poucas vezes eu me senti tão emocionalmente carregado numa história que nem foi esse último volume. A gente acabou não comentando tanto meio que dessas cenas pós-acidente, mas foi uma atrás da outra que é muito memorável pra mim, sabe? Eu achei tão fantástico em como muitos dos dramas pequenos dessa história meio que somem diante da tragédia horrível de tudo, sabe? Tipo, muita gente começa a agir feito adulto naquele momento. Tem um momento que a Reira vai lá tentar consolar a Nana e aí, tipo, o Shin pega ela no braço e fala, não, espera um pouco aí, sabe? Deixa ela com que ela se importa de verdade um pouco. Depois você vai falar o que você tem que falar. É bem... Como que você acha que ela vai se sentir quando souber o motivo do porquê ele morreu? Ele tava indo ver ela, né? Exato. Nossa, tem um momento que eu odiei tanto o Takumi, que ele vira do nada pra Hachi e fala, nossa, você tá aqui, e ela pensa, porra, eu tava aqui umas 2 horas, ele nem me notou, e tipo, eu penso, bom, mas o amigo dele morreu, mas porra, o rei era amigo da Nana também, sabe? Tipo, todo mundo tão conflituoso com tudo isso.
Esse último volume foi o melhor do mangá inteiro pra mim. Eu achei muito bem feito. Sim, muito legal. Vamos então caminhando para essas visões finais. Eu quero então começar com o Bosch, que ele tá retornando primeiro, né? A única pessoa desse programa aqui que tá retornando pro final de Nana. E aí eu queria ver suas impressões de voltar para esse mangá depois de tanto tempo. O que você acha dele? Se você gostava na época, se aumentou, ficou igual agora. Como foi essa experiência, Bosch? Eu gostava bastante na época, mas acho que ele 10 anos depois faz uma diferença grande que me fez gostar bem mais. Eu acho que na época, tipo, em diversos momentos eu achava que tinha muito texto e eu ficava com um pouco de preguiça de ler algumas situações. Eu lembro, por exemplo, quando tem aquela historinha do fio do destino, da areia com o Shin, eu lembro que naquele momento eu tinha achado bem carregado. Bem chato, então, mas hoje em dia eu tô bem mais de boa com essas leituras, mesmo porque bastante eu vejo com muito melhores olhos e melhorou bastante meus olhos, sim. Legal. Eu não, inclusive é curioso que eu não lembrava de quase nada do que acontecia depois do acidente. Não tem muita coisa também, né? Mas o acidente acontece. Tem um volume inteiro. Tem um volume inteiro. O volume inteiro, todo mundo pensando no acidente. Então, é um volume que é aquele um dia depois que alguém morreu, que é tipo, é aquela. Aconteceu tanta coisa que você já nem sabe mais. Você foi pra casa de não sei quem, você foi pra não sei aonde, pessoa veio de não sei aonde pra ir pro velório. É uma loucura. Não importa quanta coisa aconteça, só tem um assunto. É. Nesse pós-acidente, o Takumi não tá de verdade traindo a Nana, não tem um triângulo amoroso, ninguém tem birra, tem uma coisa tão maior. Pois é. Iso, o que você leu aqui, Nana, pela primeira vez junto comigo e com o Judeu também, e com possivelmente alguém do público que leu junto com a gente? Como foi essa experiência para você de conhecer Nana? Como foi, se houve alguma expectativa e como ela foi atingida ou não até aqui? E é isso, sua experiência desse reenquadrado. Sem hipérbole nenhuma, esse é o melhor mangá que eu já li pra um reenquadrado de todos. Louco. Caralho, a gente leu One Piece até Alabasta. Você lembra disso, né? Eu não tava nesse reenquadrado, mas, ok. mas se eu tivesse no Gen One Piece, eu ainda faria essa. Você tava de Hunter x Hunter, não? Tava. Ah, ok, beleza. Aí é Bolt, então. Justo. Eu juro, é o melhor mangá que eu já li num reenquadrado. É muito bom esse mangá, eu gostei pra caralho. Ele é muito bom. Achei que ele é muito bom em mostrar relacionamento, não só no sentido de amoroso, mas no sentido de como as pessoas se conectam ou desconectam, ou mais que isso, como as pessoas se escolhem. Eu acho que o grande tema do mangá inteiro era que as pessoas queriam ser a prioridade da pessoa do lado dela, e às vezes ela era e às vezes ela não era, porque todo mundo faz escolhas. E, sei lá, a Nana tá sempre querendo saber se a Nana vai priorizar ela ou não na vida. Não, ela vai escolher o Takumi. Takumi nunca tem a Nana Odonto na lista dela, mas ele tá sempre pensando como administrar a Areira e a carreira dele, que são as duas únicas coisas que ele dá o mínimo de atenção. Sim. Quem vai escolher quem? Quem vai dar importância pra quem? E nesse último volume, nesse último 4, o Yasu fala sobre o Shin, que você tem que assumir responsabilidade pelas suas escolhas, porque você admitir que você existe. Que eu acho que isso conecta muito com isso. Todo mundo tá magoando todo mundo nesse mangá, e eles têm que admitir isso pra eles mesmos, porque senão você não importa, se você não tá realmente se responsabilizando por como os outros se sentem por sua causa. Isso me afetou bastante, isso me deixou muito pensativo, desde o primeiro volume, assim, me deixa pensativo. Eu tava guardando esse take pro último podcast. Legal. Essa sua análise é maravilhosa, Isa, porque eu pensei aqui que a ideia do triângulo amoroso ou da teia amorosa é o clichê básico de qualquer história de romance. E você descrevendo, parece que Nana pega esse conceito, a base da base, né, da história de romance, e meio que se faz a pergunta de o que move esse trope comum, né? O que faz um lado do triângulo escolher o outro e não o que tá apontando pra ele, né? Tipo, é isso, né? A ideia de você nunca ser a prioridade da pessoa que você quer ser, porque ela tem a prioridade da pessoa do lado, é maravilhoso, sabe? Eu gostei da sua análise. E não só de pirâmide também, né? A própria... Eu gosto de uma música do Depeche Mode, uma das minhas bandas preferidas, que chama Love in Itself, que ele diz no refrão, justamente, é uma coisa que eu sempre levei pra vida, que o refrão diz que ele acreditava que o amor era o que importava, só que um dia ele descobre que o amor sozinho, in itself, não é o suficiente. E o Nana é meio que isso
pra todos os relacionamentos dele. Sim. E só o amor não é o suficiente pro relacionamento. Existe uma gama enorme de fatores envolvendo as pessoas do relacionamento, envolvendo as pessoas que estão em volta desse relacionamento, sejam tendo relacionamento com alguma dessas pessoas, amoroso também com uma dessas pessoas, ou seja, só da amizade, do contexto, da idade, no caso do Cinderella, do amor a si próprio, do amor né? próprio, de achar de achar o amor da pessoa. O caso da Nana e Kuren, eles se amavam e eles se davam bem, e o amor deles não estava dando certo, porque tinha outras coisas envolvidas, porque só o amor não era só isso que adiantava, tinha que ter mais coisa. E o mangá todo, ele trabalha isso muito bem o tempo todo. E longe de achar que o mangá é propaganda anti-monogamia, mas também saber que a noção de você tem que ranquear os seus amores. Porque vamos ser sinceros que o dilema de 90% do elenco é que ele queria estar transando com 2 pessoas e não podia. Metade dos personagens tinham esse exato dilema. E nessa reta final, a Shion fala: você quer ter a pessoa amada só pra si. Ninguém nunca vai ter ninguém só pra si. Nunca. Isso não existe. Sim. Shion, uma MVP silenciosa aí também. Sim. Então tem um lance de que eles têm que fazer hierarquia de amores que às vezes eles próprios não conseguem. Sim. Incrível. Judeu. Muito bom. Suas opiniões finais dessa jornada que foi ler Nana. Depois do Iso falar que é o melhor mangá que ele leu no Reenquadrado, eu não sei se eu consigo afirmar isso, mas é que tem Dorohedoro na lista, né? Você não quer fazer essa desfeita com a Kyohei Ashida. E tem vários outros. A Shita no Joy foi muito bom. A gente fez também. Bons mangás. Todos eles são bons. Eu não vou ranqueá-los também. Mas é muito, 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 muito bom mesmo. O aspecto que acho que fica mais pra mim é a maravilhosa complexidade e profundidade dos personagens que a gente criou. Porque é incrível, sabe? A gente passou o mangá inteiro, por exemplo, metendo pau no Takumi, mas chega aqui no final e a gente acha os fios que você tem que puxar pra justificar ele, sabe? Então eu falei no começo do episódio que todo mundo é um sacana nesse mangá, sabe? Todo mundo. E eu consigo tão facilmente imaginar na minha cabeça alguém lendo esse mangá e falando: não, mas o personagem X não. O personagem X não fez nada errado, sabe? Não, mas a Hachi, coitada, ela só sofre, sabe? Não, a outra Nana, não, ela não põe ela nessa conta aí. A Yuri, coitada, ela só foi abusada ali pela indústria pornográfica. Não sei, tipo, eu vejo esses inúmeros defeitos maravilhosos em todos os personagens e ao mesmo tempo a justificação que ele conseguiu enfiar nesses inúmeros personagens. E eu acho isso um feito tão maravilhoso, sabe? De você conseguir montar essa teia tão complexa de relações e de percepções, e que a relação de uma pessoa com outra, ela, independente de ser amorosa ou não, ela repercute para toda a cadeia em volta dessas 2 pessoas. E isso é feito com todos os personagens, até com os personagens menores, até com a Shion, até com o cara que cuida deles, o manager que cuida deles. Tipo, todo mundo tem esses efeitos em cascata que fazem a história acontecer e florescer. E aí quando tem um acontecimento como essa morte do Ren, por exemplo, que é talvez o grande clímax emocional do mangá até aqui, né? A gente teve vários pequenos clímax ao longo disso, mas eu acho que, enfim, se no futuro a gente tiver essa história completa, todo mundo vai ver essa morte do Ren como o clímax da história, né? O grande tchan para onde a história estava levando. E ver como esse acontecimento emocionante tão grande repercute em todo mundo é só a combinação do trabalho que a autora fez até ali. Então é uma história muito boa, muito bem escrita, e eu gostei bastante da gente ter colocado ela aqui. Eu não leria se não fosse por Reenquadrado. Eu também não, jamais. Então o quadro cumpriu o seu exato papel, que era fazer a gente ler coisas que estão ali meio perdidas no imaginário e que a gente quer resgatar de alguma forma. E a gente não falou isso, né, mas acho que todo mundo aqui concorda que mesmo esse final em aberto, mesmo se nunca fechar, valeu demais ler Nana. Baita experiência, mesmo se pra sempre ficar em aberto. Grande jornada. Nos despedimos aqui de Nana. Quem sabe no futuro a gente tem uma possibilidade de fazer uma DLC aí de Nana se a autora retornar.
o ao quadrado oficialmente junta-se a toda a sociedade leitora de Nana que está há 10 anos nessa batalha. O ao quadrado agora entra junto nessa batalha de sonhar. E é isso. Concluímos aqui a jornada de Nana. Perfeito. Muito bom. Com isso, a gente sempre, no final de uma temporada do Reenquadrado, porque cada mangá é uma temporada, cada temporada tem um tamanho diferente, no final da temporada a gente deixa já o aviso para as pessoas se prepararem pelo que vem por aí. Sim. E o que vem por aí, Judeu Ateu? O que está vindo para a próxima temporada do Reenquadrado, marcando os 10 anos do Ao Quadrado. Do Ao Quadrado não, do Mangá ao Quadrado, na verdade. Do Mangá ao Quadrado. O Ao Quadrado é mais do Ao Quadrado, tá tudo junto aí. Aham. Depois de fazer o pesadíssimo Gen, aí a gente foi pra Nana também, pesado, né? Tudo meio que fora do que iniciou o Reenquadrado, que foi One Piece. A gente tá voltando pro Battle Shonenzinho, né? E estamos voltando pra raiz dele, né? Pra enorme influência, muito pedido, Dragon Ballzinho. A gente vai fazer o reenquadrado de Dragon Ballzinho. E eu digo o inho no final, porque a gente vai só fazer. Ele vai fazer o reenquadrado só do Dragon Ball clássico, aquele que não passou na TV direito, então ninguém viu muito bem direito. E passou bem na TV. Mais ou menos, né? Eu nunca vi na TV o Dragon Ball clássico. Ah, eu assisti. É que você tava em Israel. Não, mas sei lá, pode ser, sei lá, não sei. Eventualmente passou completo na Globo, mas é que até passar, muita gente não viu direito. Exato. E também pouca gente leu o mangá de Dragon Ball, ponto, né? Eu acho que muita gente tem o conhecimento osmótico de videogame, sabe? Ou que seja de ter visto o anime e o mangá de fato a gente não leu. Eu não li. Acho que só eu daqui não li o mangá, né? Eu não li o mangá. Você não leu o mangá, também não leu, Bocha? Ok, não. Perfeito. Eu li há muitos anos atrás. Eu li há tanto tempo que é quase como se eu não tivesse lido. Ok. Então vai ser eu lembro só da gente lendo o primeiro capítulo pra algum episódio de primeiros capítulos. Falou muito bem. E a gente falou muito bem. Eu fiquei com vontade de ler ele inteiro desde então, porque era um bom primeiro capítulo. Esse é o spoiler, eu reouvi esse podcast essa semana. E a gente terminou ele falando assim, a gente podia fazer um dia um programa de Dragon Ball. Então, sei lá, 5 anos depois desse podcast, estamos cumprindo essa promessa de chegando Dragon Ball, que é um queridinho do Iso também, né, que tá aqui. Sim. O Iso é um especialista em Dragon Ball. Eu reli o mangá mais de uma vez, nenhuma releitura recente, mas é um mangá que eu já revisei o formato do mangá várias vezes, a fase Dragon Ballzinho, a fase Z. Então é isso, para entrar nesses 10 anos do Mangá ao Quadrado, dessa jornada toda aqui, a gente vai falar de algo que é uma pedra essencial e que ninguém fala, é bem da verdade, é isso. Ninguém fala do Dragon Ballzinho. A gente tá chamando de Dragon Ballzinho, mas é o Dragon Ball. A gente não fala de Dragon Ball da fase que não é Z. E a gente vai fazer isso para cobrir essa lacuna que existe na comunidade de comentar mangás na internet. Perfeito. Tô empolgado pra isso acontecer. Beleza, então. Nos vemos nessa jornada mês que vem. Então, até mês que vem. Até mês que vem. Até mês que vem.